Prontinho? Abençoados com todas as sortes de bênçãos, sejam muito bem-vindos aqui a essa plataforma, muito bem-vindo a este canal Livre pelo Evangelho Eterno. Hoje é domingão, hoje é dia 28/4/2024, estamos aqui às 10 horas e mais 32 minutos. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, e quero abraçar a todos os meus inscritos do canal, todos que comentam, sejam muito bem-vindos. E também você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe aí o seu like para o YouTube divulgar para mais pessoas. Vamos fazer esta palavra correr. Bem, abençoados, hoje eu não tenho abraços do canal, hoje eu não vou mandar abraço do canal, eu quero abraçar todas as pessoas que ouvem, que vê esse vídeo, que prestigiam o meu trabalho, e também aqueles que não prestigiam. Sejam muito bem-vindos e se sintam amados e abraçados por este amigo que vos fala. Eu sou seu irmão em espírito, vivendo a eternidade. Mas o estudo que eu trago hoje, o conhecimento que eu trago hoje, talvez seja polêmico para alguém, mas não tire conclusões precipitadas. Fique até o final do vídeo. No final, você deixa lá o seu comentário, dá lá a sua nota, que é muito importante para nós aqui do canal Livre pelo Evangelho Eterno. Olha o tema desse conhecimento é: a igreja piorou o mundo 52.000 vezes por cento em 2000 anos. Esse é o tema. Sistema evangélico religioso, sistema religioso, piorou o mundo. Abençoado. Neste entendimento, não teremos, ou teremos vários argumentos e também vários versículos. Vamos ler bastante referência na Bíblia, né? Bastante referência aqui na Bíblia. E também alguns argumentos, de acordo com o meu entendimento que eu passo para as pessoas, tá? Falando, por que a igreja piorou, a chamada igreja, entre aspas, né? Piorou o mundo 52.000 vezes por cento, sim. Por que piorou? Porque isso aqui, abençoado, olha, a religião diz que é importante você ter uma, não é? A religião fala isso. Dá licença que eu pego aqui o meu lenço. Mas eu digo que isso aqui é um perigo para quem não entende o que é isso aqui. Isso aqui é uma biblioteca com 66 livros. Todos esses livros têm destinatário e remetente. Tem um remetente e tem um destinatário. E todos os 66 livros já se cumpriram. Quando a pessoa lê isso com a ótica de Moisés, ele não vai entender isso nunca. Tem que ter uma ótica nova, uma ótica diferente para poder entender o que é isso. Por isso é um perigo as pessoas lerem a Bíblia sem o conhecimento. Mas vamos lá. Então a gente tem várias referências bíblicas, mas com muitos exemplos e comentários, como eu já falei. E a gente vamos iniciar aqui esse conhecimento lendo aqui Gálatas, o evangelho escrito aos Gálatas, lembrando que isso aqui é o evangelho da incircuncisão e nós estamos vivendo o evangelho eterno. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo do 11 até o 20. Vamos ler com calma, entendendo isso aqui, abençoados. Vamos lá. Disse o apóstolo Shaolo, o apóstolo Paulo, aos Gálatas: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi do Senhor, de Jesus Cristo, por revelação. Abençoado, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O evangelho que eu anuncio não foi ensinado a mim por ninguém. Eu não aprendi isso de ninguém, mas eu recebi do próprio Cristo por revelação, disse o apóstolo Shaolo aos Gálatas. Amados, eu
exponho aquilo que me aconteceu. Agora estou falando de mim. Vai fazer 5 anos que o Eterno me revelou a verdade do Evangelho. Então o que eu falo, não aprendi de homem algum. Não consultei carne e sangue. Foi o próprio Criador quem abriu o meu entendimento e me mostrou a verdade. E me tirou do sistema evangélico para eu anunciar o Evangelho, mostrando e ensinando e começando pelo Evangelho da incircuncisão, que foi o Evangelho de Paulo. Porque o perigo muito grande é a pessoa cair de paraquedas no Evangelho eterno sem saber quem ele é. E o Evangelho eterno não mostra quem você é. Quem mostra quem você é o Evangelho da incircuncisão. Mas vamos lá o que disse ele. Recebi por revelação. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então, as pessoas da época dele sabiam como que ele era no judaísmo. Ele não admitia ninguém pregar o que o Nazareno ensinou. Ele não admitia que você tinha que dar outra face, que você precisava se joelhar, que você precisava se batizar nas águas, que você precisava fazer aqueles rituais que o Nazareno ensinou, porque era contrário aos rudimentos judaicos. Por isso que ele não era aceito o Nazareno. E Paulo era zeloso disso. Imagina eu também, se há 5 anos atrás uma pessoa viesse me falar dessas coisas. Eu ia defender, como diz o nordestino, com unhas e dentes. Era assim que ia acontecer. Eu ia defender com unhas e dentes, porque eu era zeloso das tradições judaicas. Porque foi isso que eu aprendi. É isso que as pessoas aí aprendem. Vamos lá ao versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, disse ele, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então ele era zeloso por aquelas tradições dos antepassados. E ele era violento com quem discordava daquilo. Ora, eu passei 32 anos no sistema evangélico e nunca vi ninguém pregar o novo pacto. Falar do novo pacto, todos os pregadores falam, mas com o olhar de Moisés, com o olhar da antiga aliança, e não com o olhar da nova aliança. Entende? E com o olhar de Moisés, é um olhar carnal, é uma mente carnal, é um sentimento carnal. Por isso, eu digo que a igreja piorou. Quando eu digo a igreja, não é a igreja, porque a igreja somos nós. A igreja era as pessoas. Mas o sistema religioso que se denominam a igreja. Entenda o que eu estou falando. Versículo de número 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou, 16, revelar seu Filho em mim. Para aí. Ele diz, o Eterno me separou desde o ventre da minha mãe, por sua graça, e revelou o seu Filho em mim. Abençoado, você entende o que é revelar o Filho em mim? Não é apresentar uma pessoa a você fisicamente. Não é o americano, I may introduce my friend. Eu posso te apresentar, meu amigo. Não, não é isso não. Revelar o seu Filho, ele está falando de Cristo. Revelar Cristo em mim. É me mostrar que eu sou um Cristo andante. Que Cristo e eu, espiritualmente, somos a mesma pessoa. Ele revelou seu Filho em mim. Assim como o Nazareno dizia, eu e o meu Pai somos um, eu digo, eu e Cristo somos a mesma pessoa, somos um. Entende isso? Daí
O ensino dele não foi aprendido por homem, por pessoas humanas. O evangelho que eu anuncio não é de origem humana. E eu trazendo isso para os meus dias, ele também revelou o seu filho, ele se revelou ele em mim. Ele se revelou em mim e gritou dentro de mim e me mostrou como é que eu posso dizer? A verdade do evangelho, começando na incircuncisão e me trazendo para o evangelho eterno. Então, o que eu ensino, abençoado, é diferente do que muitas pessoas ensinam, pregando o evangelho da graça e até o evangelho eterno. Porque ele se revelou em mim. E por que ele se revelou em mim? Porque ele não pode mais revelar Cristo em você, porque Cristo já se rendeu ao Pai. Agora é o Pai em todos, tudo em todos. Então ele se revelou em mim para eu anunciar um evangelho que não aprendi de ninguém. Apesar de eu ter estudado no sistema, feito teologia, eu digo isso, faço questão de dizer, eu não me doutorei em teologia porque eu não quis. Quando eu comecei a dirigir as denominações, aquilo chamado igreja, então eu fiz um teológico básico, 1 ano de estudo. Eu fiz uma teologia, um teológico básico, né? Com um tempo depois eu me fixei mais numa cidade, num lugar, porque eu viajava muito, então eu fiz vamos dizer assim, mais 2 anos. Eu fiz o intermediário. Eu tinha o básico, fiz o intermediário. Então, somou 3 anos. E eu não quis mais ir para frente, foi porque eu não quis mais, eu parei num teológico intermediário. E hoje eu sei porque eu não me doutorei. Isso foi coisas que eu já era separado para isso. Entende? Apesar do Criador hoje não estar mais acessível a ninguém, a buscá-lo, ele habita na luz inacessível hoje, mas se ele quiser gritar aí dentro de você, ele não está preso a nada. E te mostrar um novo caminho, como mostrou a Paulo. Paulo dizia para os judeus: irmãos, há um caminho mais excelente. Eu sei que esse caminho que trouxe vocês até a cruz é bom, mas agora tem um caminho mais excelente, um novo e vivo caminho. E os judeus não queriam aceitar isso, porque era zeloso, né, da lei, da tradução dos pais, entende? Vamos ler agora o 17. Revelar seu filho em mim, vamos terminar. Para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. E ele se revelou em mim e me mostrou o evangelho para eu anunciar entre os perfeitos. Não consultei carne nem sangue. O que eu falo não aprendi de homem nenhum. Que não é errado você aprender comigo ou com outras pessoas, mas não foi o propósito do Criador na minha vida, entende? Porque talvez eu não seria iluminado por outro, de zeloso que eu era, das tradições mosaicas. Entende isso? Vamos lá, 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco, lá onde ele teve aquele encontro. Versículo 18. Depois de 3 anos, presta atenção, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Ele não conhecia Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Depois de 3 anos da revelação, ele subiu para Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, para apertar a mão dele. Agora imagina só. E falar para Pedro da nova aliança, do novo pacto, do qual ele era o arquiteto fundador. Então imagina, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha internet, não tinha o que tem hoje. Tu acha que ele falou 15 dias com Pedro falando de quê? Vamos dizer que na tua denominação onde você vai, se é que você ainda vai nesses lugares,
você tenha uma coisa nova que as pessoas não conhecem. Vamos dizer que o pai desse um grito aí dentro de você e te fizesse saber uma coisa que é a novidade. E você fosse dizer isso lá. Eles aceitariam? Não. Então Pedro não aceitou, com certeza não aceitou. Aí olha o que ele diz no 18, não, 19. Não vi nenhum outro apóstolo, senão a Jacobo, que é Tiago, irmão do Senhor. Foi o único que ele viu lá junto com Pedro. 15 dias que ele ficou com Pedro e conheceu Tiago. O 20. Quanto ao que escrevi a vocês, disse ele aos Gálatas, afirmo diante de Deus que eu não minto. Por que ele saiu de lá dizendo eu não menti? Eu tenho confiança no meu Criador que eu não menti, eu não omiti. Mas o Pedro resistiu, não quis saber. Entende isso? Daí, por isso que a igreja piorou. Quando eu digo a igreja, lembre, o sistema religioso que se denomina igreja. Piorou o mundo 52 mil vezes por cento dentro de 2000 anos. Vamos entender isso? Abençoado, olha o que diz Colossenses 2, do 3 ao 5. Vamos ler o Evangelho escrito por Paulo à igreja de Colosso. Vamos ler no capítulo 2, o versículo é o 3 até o 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando outros superior a si mesmo. Abençoado. Eu não sei se eu vou adiantar aqui alguma coisa ou não, eu tenho visto pessoas, não fisicamente, porque eu estou conhecendo muitos abençoados, uns que têm uma mente brilhante, cada comentário que eu digo assim, mente iluminada, abençoada, é isso aí. Mas eu tenho recebido comentário de pessoas também xingando os pastores, os que se dizem pastores. Porque eles chegaram nesse pacto, talvez estão no Evangelho eterno, consciente do Evangelho eterno, mas ele não sabe quem ele é. E daí ele está vivendo como se ele ainda estivesse na lei de Moisés. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, confessam conhecer a Deus. Eu acho que foi Tiago que escreveu isso. Mas negam com as suas ações. Entende? Afirmam que estão vivendo o Evangelho eterno, estão cientes do que é o Evangelho eterno, mas o proceder é como se ele estivesse na lei de Moisés. Vamos conhecer. Versículo 4. Considera os outros acima de você mesmo. E eu te pergunto, no sistema religioso, nas denominações chamadas evangélicas, tem isso aí? Eu fiquei 32 anos, conheço, como diz o outro, de cabo a rabo. Quase todas as denominações. Porque eu cresci um pouco nesse negócio de... Eu cresci bastante lá e eu fui muitos amigos de outros lugares, preguei em outros lugares, conheci muita gente, fui parte eu tenho até minha carteirinha, eu guardei ela como um exemplo, eu não preciso, mas eu guardei como um exemplo, porque não era da denominação, mas era alguma coisa dos bispos, Associação Brasileira dos Bispos e Pastores. Então imagina quantas pessoas se reúnem lá, né? Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, ou apropriadamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você se importa com o outro? Você na denominação se importa com os outros? Ou é com o que é propriamente seu? Versículo 5 agora. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Presta atenção, abençoado. Olha, uma coisa que você não sabe, que o sistema religioso denominado igreja não ensina, talvez também não sabe, porque são cegos, guiando cegos. Olha o que eles não te ensinam e você não sabe. Os outros
é como o amanhã. Os outros são como o amanhã. E como é o amanhã? Não existe o amanhã. O amanhã, abençoado, não existe, simplesmente não existe. Quando você diz assim, amanhã a gente se encontra, mas quando você se encontra, é amanhã ou é hoje? É hoje. Então o amanhã não existe. Agora, e falando dos outros? Os outros é você mesmo, você é o outro. Entende? Você é o outro. Porque para mim o outro é você, mas para você o outro sou eu. Então eu mesmo sou o outro. E quando você entende isso e isso fica vivo em você e você adquire o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Houve, por que houve? Porque Cristo Jesus não existe mais. Então houve uma atitude da minha mãe. Não existe mais porque a minha mãe não existe mais. Não está mais aqui. Então aquela bravura da minha mãe não existe mais porque ela foi embora. Então que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que houve? Porque não há mais. Porque ele não está mais aqui. Ele não existe mais. Agora eu te pergunto, se haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vamos aqui imaginar no seu... Como é que eu posso dar o nome do camarada? Deixa eu ver aqui. Uma pessoa cruel, bem cruel mesmo. O vulgo sem piedade ou sem dó. Ele corta a cabeça da pessoa sem piedade. O vulgo dele é o senhor bravura. Se amanhã entrar nele os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, ele corta mais a cabeça de ninguém? Ele vai roubar mais ninguém? Ele vai vender crack, ele vai vender maconha, ele vai vender cocaína para destruir uma pessoa que é ele mesmo, que o outro é ele. Ele tendo isso vivo dentro dele, não é uma aparência, porque o evangelho não é aparência, aparência é a lei. Viste-se uma roupa de ovelha, dizendo que é ovelha, que você nunca foi ovelha, ovelha é bicho e você não é bicho. Você é um ser perfeito e não uma ovelha. Mas por dentro é um lobo, é assim que eles mesmos dizem lá. O importante não é ovelha vestida que nem lobo. O medo, o perigo é o lobo vestido de ovelha, que a pessoa pensa que é uma ovelha, mas é um lobo mau. Será que tem isso lá? Tem isso lá? Entende? Que haja em vós, de sorte que haja em vós, os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Porque a chamada igreja não ensina isso, não mostra quem você é, não te dá o evangelho genuíno, então o sentimento que tem dentro das pessoas é um sentimento diabólico, animal e diabólico, perverso e cruel. Então a responsabilidade de o mundo estar assim é da chamada igreja. Ela piorou o mundo 52.000% dentro de 2000 anos. Vamos crescer? Abençoado, quando eu nasci em 1953. Eu tenho 71 anos. A população do mundo era estimada em 2,5 bilhões de pessoas. 2,5 bilhões de pessoas há 70 anos atrás. Em 15 de novembro de 2022, atingiu a marca ou a cerca de 8 bilhões de pessoas. De 2.500 para 8 bilhões de pessoas, multiplicou 52.000% dentro de 2.000 anos. A igreja piorou o mundo. A chamada igreja piorou o mundo com seus ensinos mentirosos. Vamos ler Gálatas 2, do 11 ao 14.
Agora a gente vai passar para Gálatas 2, do 11 ao 14. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu era fã do Pedro. Eu era um cara de milagre, de resposta. Quando eu dizia que o cara não ia morrer, e 99% do tanto não morria. Hoje eu sei o porquê disso. Eu acho que eu tenho até um vídeo falando disso na plataforma, mas eu não quero entrar por esse caminho. Eu era fã do Pedoca. Mas quando eu enxerguei isso aqui, eu falei assim, estou fora. Quando o Criador se revelou em mim e os meus olhos olharam com o olhar dele, eu entendi o que é isso aqui. Quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei face a face, cara a cara, diz Paulo, por sua atitude condenável. A atitude de Pedro era uma atitude condenável. Mas ele era uma pessoa ruim? Talvez não. Era mal intencionado? Talvez não. Daí, quem aprende quem ele é e vive esse pacto maravilhoso do evangelho eterno, ou até o evangelho da incircuncisão, mas a pessoa sabendo quem ela é e tendo o sentimento de Cristo nela, hoje do eterno nela, as atitudes dela não é mais de condenar. Mas se ela não sabe quem ela não é responsável pelas suas atitudes. Era de condenar. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, alguns irmãos lá da denominação dele, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se do gentio, com medo dos da circuncisão. Temendo, com medo. Ele era um covarde. Ele se acovardava. Entende? Versículo 13. Os demais judeus também se uniam a ele, ou se dissimulavam com ele na hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Era uma hipocrisia tão grande, mas tão grande. Era uma hipocrisia tão terrível que até o Barnabé, que era um aprendiz, que era um ajudante, que era um cooperador de Paulo, se deixou levar pela hipocrisia de Pedro, de Tiago e dos demais. São ou não são hipócritas? Confirma o que o Nazareno dizia, hipócritas, fariseus hipócritas, cegos, guia de cegos, que põe fardo nos outros, mas vocês mesmos não movem com um dedo. Versículo 14. Quando vi, aí ele viu, não é vi dizer, ele tinha certeza, ele viu. Quando vi, disse Paulo, que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, não é a verdade do homem, não é a minha verdade, não é o que eu acho, não, é a verdade do evangelho. E o que a verdade do evangelho ensina? O que é a verdade do evangelho? Que você é um ser perfeito, um espírito justo, feito perfeito, santificado, abençoado, sem nenhum defeito, um filho do Criador, vestido de carne, que não precisa ser dizimista, muito menos fazer voto, nem receber unção de óleo, muito menos se batizar, guardar rituais da lei de Moisés. Essa é a verdade do evangelho. E Pedro não andava de acordo com a verdade do evangelho. Ele vivia na mentira da circuncisão que piorou o mundo em 2000 anos, 52 mil vezes por cento. Não andava com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Rasgou o verbo para todo mundo ver. Você sendo judeu, disse Paulo a Pedro, mas vive como gentil. Você é um judeu falso. Você é um judeu vivendo como gentil.
Sabe, na linguagem de hoje, deixa eu trazer isso para a linguagem de hoje. Um crente, como é? Um crente relaxado, pode ser relaxado? Um crente desmantelado. Eu tinha um cara que cantava assim: sai fora dele, irmão, sai fora dele. Um crente desmantelado não se deve andar com ele. Pedro era assim, dissimulado. Um crente desmantelado, na linguagem de hoje. Se unia com o gentil, ia para a casa do gentil, comia com o gentil nas escondidas. Entende isso? Quem era Pedro? E eu era fã do cara, por causa dos milagres. Mas os milagres vêm de modo errado. Os milagres da chamada igreja hoje vêm de maneira errada. Mas milagre é milagre, eu não estou dizendo que não é, mas da maneira errada. Eu não quero entrar por esse caminho, mas vou te dar para não te deixar ansioso. R$100, uma nota, eu não estou aqui com a minha carteira para pegar uma nota de dinheiro. Vamos dizer que a pessoa tem uma nota de R$100, R$100. R$100 compra, vamos dizer assim, o que pode custar R$100? Vamos dizer, uma escova de cabelo. Não sei se custa mais ou menos, talvez custa muito mais, mas vamos dizer, um liquidificador. Com R$100 compra um liquidificador. Com R$100 eu compro um liquidificador da marca tal. Um liquidificador Mondial, custa R$100. Aí esse R$100 está na minha mão e tem outra pessoa do meu lado para comprar um liquidificador que custa o mesmo R$100. Então eu tenho R$100 na mão e o cabra também tem R$100. Mas vamos dizer que eu ganhei os R$100 de modo legal, trabalhando com o suor do meu rosto. E ele é traficante de droga, vende droga. Os meus R$100 tem mais valor do que o dele porque é de droga? Não, R$100 é R$100. Só que ele adquiriu de modo errado. De modo que não é correto. Entende? Então, o milagre feito por essa denominação é um milagre, mas de modo errado. De modo não aprovado. Não é pelo papai, é aprovado para os dias de hoje. Então, hoje o que você recebe é por você mesmo. Você tem que saber quem é você, o que você está fazendo aqui e o que você tem direito de viver nesse plano que você está vivendo. Mas a denominação te ensina isso? Não. Daí, o mundo está ficando pior. Já piorou 52.000% dentro desses 2.000 anos. Quando vi que... Aí diz assim... Quando vi que Pedro... Não. Diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Você não vive como judeu, você vive como gentil. Você é um crente desmantelado, na linguagem de hoje. Você é um hipócrita. Você é dissimulado. Você estava comendo com os gentios. Ou seja, você está na casa de uma pessoa aí que não é muito legal. Aí chegam os irmãos evangelizando, você se esconde. Então você se une com essa pessoa que dizem que é errada, mas você se esconde quando os irmãos chegam. Então você é um crente desmantelado. Você é um pastor desmantelado. Era o Pedro. Mas vive como judeu, gentil, e não como judeu. Portanto, como podes obrigar os gentios a viver como judeus? Se você vive desmantelado, como que você pode obrigar as pessoas a viverem de modo certo? Você dá dízimo? Não. E como você obriga as pessoas a darem? Você é um crente desmantelado, você é um pastor desmantelado. Acredite, meu abençoado, o seu pastor não é dizimista. Acredite nisso, ele não é dizimista. Então ele é um pastor desmantelado, um crente desmantelado. Ele ensina você a fazer o voto, mas ele mesmo não faz voto.
Ele está livre, entre aspas, ele está livre. Mas o sacerdote fazia por ele e pelo povo. Mas ele não faz por ele, só faz pelo povo. Agora, por que tu obriga? Como que você pode obrigar isso? Olha, o problema não é esse, não é dar uma sugestão, é obrigar. Obriga você a dar dízimo. Se você não der dízimo, tem uma gangue de demônio que vai cortar teu pescoço, vai comer vai queimar a tua geladeira. Então ele obriga você a fazer uma coisa que ele mesmo não faz. Mas eu preciso ter raiva dele? Claro que não. Eu odeio as ações, o ensinamento, a hipocrisia que o sistema religioso empregou nas pessoas, comprou o cérebro das pessoas. O sistema religioso comprou o cérebro do mundo com a sua mentira, piorando o mundo. Porque quanto mais o mundo fica pior, mais ele recarda. É fogueira em cima de fogueira. É envelope em cima de envelope. Você tem que fazer um sacrifício pelo seu filho. Os filhos nas drogas, na cadeia. Vai fazer uma visita no presídio e pergunta quem são eles. Pastores, filho de pastores, filho de mulher de ciclo de oração. Está tudo lá preso. Por causa da mentira da circuncisão. Como que você obriga isso? Vamos crescer? Abençoados? Vocês não são um pedaço de carne. Chinês, ou alemão, ou americano, ou espanhol, ou coreano, ou russo, brasileiro. Você não é isso, abençoado. Você não é isso, não. Vamos ver o evangelho que Paulo pregou, escreveu e pregou para os judeus, para os hebreus. Ele pregou para os hebreus, ele fez uma reunião com os hebreus. Ele fez um ajuntamento com os hebreus. Vamos descobrir isso? 12, do 18 ao 23. Hebreus 12, começando pelo 18 até o 23. Olha o que ele pregou, o que ele disse aos hebreus. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar e que estava em chamas, e as trevas, e a escuridão, e as tempestades. Ele disse para os hebreus, vocês não chegaram a isso, isso aqui não é isso. Ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que os ouvintes rogavam que nada mais lhe fosse dito. 20. Pois não podia suportar o que ele falava, sendo ordenado até um animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e tremendo, estou com medo. Vocês não chegaram a isso não. Esse meu ajuntamento aqui não é isso não, abençoado, dizendo Paulo para os hebreus. Por quê? Porque Paulo estava vendo o comportamento desses irmãos aí no ajuntamento dele, igual quando estava no ajuntamento de Moisés. Trazendo isso para hoje, línguas estranhas, profetada. Deus me disse de ter um recado de Deus para te dar. Deus vai vir cortar teu pescoço. Vocês não chegaram a isso não. Isso aqui não é assim não, amados. Dizendo ele, isso aqui ficou na cruz. Nós ultrapassamos esse tempo. Esse tempo ficou na cruz, acabou. Olha o que diz o 22 agora. Mas o 21, olha o que diz agora, como que era lá. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse assim, eu estou com medo. Eu estou tremendo. O bicho está pegando. Aí Paulo falou, para com isso, rapaz. Isso aqui não é isso não. Olha o 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Calmaria, paz. Agora é tempo de paz, é tempo de cantar. A Jerusalém celestial já chegou, disse ele, já está aqui.
Logo, logo se concretiza, logo, logo se expande. Ele está vindo e não vai demorar. Eu já botei a pedra principal, mas ele vai estabelecer na sua vinda e no seu reino. A Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Vocês estão agora na cidade do Deus vivo. É isso, abençoado. Trazendo para hoje, é a vida eterna que você está vivendo. Sem profecia, sem igreja, sem profeta, sem pastor. Deus é tudo em todos. O papai habita em você. Você é a cidade do Altíssimo. A Jerusalém Celestial, ao Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegres reuniões. A reunião é alegre, abençoado. Você não vai sair daqui chateado, pensando em não voltar mais, porque desconsideraram, porque falaram tão terrivelmente de você, desceram a lenha na sua cabeça, pregaram indireta para você. Você está morrendo, está voltando para casa pior do que quando foi. É ou não é? Muitas vezes. Descarregaram uma culpa terrível nas tuas costas. Botaram um peso insuportável em cima de você. Não. Aqui a reunião é alegre, amados. É dizendo quem tu és, um espírito justo, feito perfeito. Imperfeito. Versículo 23. A igreja dos primogênitos. 2 primogênitos. Você sabe o que é isso? 2 primogênitos. Não é igreja de homem. Não é denominação de homem. Era a igreja, 2 primogênitos. O homem só tem um filho primogênito. Quando o Eterno criou eu e você, antes que o mundo existisse, porque nós não somos carne, ele criou de uma vez só. Então todos nós somos primogênitos do Pai. Entende isso? Todos nós somos filhos primogênitos do Pai. Porque ele falou assim, haja e houve bilhões deles. Fomos criados na mesma hora. Então nós somos o primogênito, nascemos tudo de uma vez para ele. Passamos a existir do nada, trilhões. Meus filhos, disse ele, meus filhos, a minha semelhança. Entende? Isso é alegre ou não? 2 primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, nas regiões celestiais. Vocês chegaram a Deus. Vocês chegaram ao papai. Vocês chegaram ao lugar mais desejado de toda a história. E o melhor, vocês estão vivos. Vocês estão vivos e já chegaram a ele. O juiz de todos os homens. Vocês agora têm um juiz para defender a causa. Vocês agora têm um juiz em vosso favor. A pessoa tem medo disso. Quando fala que Deus é juiz, ele não é mais, mas era, né? Quando fala, olha, cuidado no juiz, não, vi? Pronto, o cara se borra. Por causa da religião, por causa dessa denominação que tem o nome de igreja. Piorando as pessoas, já como eu estou desgraçado mesmo, então eu não vou, mas não vou só. Vou botar para descer. Aí é droga, é guerra, é tudo que não presta. Todos os homens. E aos espíritos justos, feitos perfeitos. É isso que tu és. Um espírito justo e feito perfeito. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Mas santo e irrepreensível. É isso que é, abençoado. É isso que é. Entende isso? Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu não falei. Quando o papai me tirou do sistema, eu fiquei sem emprego e sem grana. Então eu tinha um amigo meu que era corretor de imóvel, conversei com ele, me apresentou o gerente de venda dele, ele fez a minha inscrição
lá na Pranos e Pranos, em São Paulo, que é uma construtora que constrói e vende apartamento. Pranos e Pranos. Pode pesquisar aí que você acha. Aí lá eu me inscreveram num colégio, eu fui fazer, estudar para ser técnico em transações imobiliárias, fiz um curso, passei, tirei meu CRES e fui ser corretor de imóvel. Quando eu vim para o Pernambuco, quando eu comprei uma casa aqui no Pernambuco há 3 anos atrás, então eu ainda era corretor, mas aí eu não quis mais ser corretor. Agora, em dezembro do ano passado, eu fui no CRES aqui e dei baixa no meu CRES. Eu não sou mais corretor de imóvel. Entende? Então eu fui apresentar aqui uma casa para um cliente, quero te contar isso que eu não te contei. E era 3 horas da tarde marcado lá na casa para o cliente chegar. Eu sempre gosto de chegar antes um pouco para abrir a casa, arejar a casa, e quando o cliente chegar, não entrar naquele bafo quente, aquela quentura, casa fechada. Às vezes tem uma vassoura lá dentro, tem algum tear de aranha, eu gostava de tirar, e etc, etc. Abençoado, não tenha pressa, porque isso te dá uma base. Quando eu cheguei na casa, tinha uma senhora que estava fazendo sombra, e tinha uma senhora sentada bem na porta. Falei, senhora, não precisa a senhora sair, senta aqui do ladinho que eu só vou abrir a porta aqui. Aí abri as portas, arejei a casa, saí para fora. Tinha 3 tornos, assim, uns pilarzinhos na frente da casa, eu acho para ninguém estacionar carro na calçada, eu que imaginava aquilo. Ou se alguém batesse, né, não atingir muito a parede da casa. E eu encostei lá num pilar daquele, fiquei conversando com ela. E tinha um culto assim de um lado, assim, umas 4, 5 casas. Eu via lá aquele barulho do culto. E ela começou a falar de alguma coisa. Aí eu falei, é verdade, senhora, só que a aliança mudou, os pactos mudaram. Sabe o que ela me disse? Ela era uma defensora da lei. E eu quero saber de pacto, eu quero saber de nova aliança. O que eu sei é que Deus não muda. Bem defensora da lei. Eu falei assim, eu vejo que a senhora é muito zelosa de Deus. Aí ela olhou para mim com um sorriso. Porém, sem entendimento. O quê? É, sim, sem conhecimento. Como assim sem conhecimento? Eu conheço a Bíblia, eu digo sim. Conheço a Bíblia, mas não conheço o dono dela. Deixa eu lhe contar uma história, rapidinho. Vamos dizer que o governador, o prefeito, vamos falar do prefeito. O prefeito dessa cidade, que é Jaboatão. Não, aqui atrás dessa casa que eu vou apresentar tem um rio, não tem? O rio Jaboatão, não é isso? É. E quando chove, a senhora passa por lá de lá para o comércio, para ir no mercado, para ir na feira livre, é muito sacrifício. Quando chove, enche tudo de água. Falei, então, vamos dizer que o prefeito tenha compaixão disso, chama uma empresa e faça uma ponte daquele alto para esse outro alto aqui. Tem problema quando chover? Não. Fica fácil, o tráfego fica fácil, era maravilhoso. Então pronto. Aí eu te pergunto, o prefeito mudou? Não, ele mudou o caminho, ele mudou a trajetória, é ou não é? Facilitou ou não? Ah, facilitaria muito. Eu digo, então, foi isso que o papai fez. Eu não falei para a senhora que Deus mudou, eu falei que ele mudou as alianças, mas a senhora sem conhecimento resiste, a senhora sem conhecimento está indo contra Deus, amando Deus. Entende? A senhora ama ele, mas está indo contra ele, amando ele. Agora sim. Agora vamos terminar. Isso, abençoado, essa guerra, essa coisa terrível, isso está oculto de quase 8 bilhões de pessoas. Essas verdades do Evangelho estão oculto de quase 8 bilhões de pessoas. Daí, tantas desgraças, como feminicídio, disputa por droga, território, assassinato, estupro e tantos outros que assusta. Assusta ou não assusta? Assusta. Mas por que está assim? Por conta do sistema religioso que escondeu, omitiu o que o Eterno fez lá no Calvário. Ele consertou o mundo, mas as denominações, ou seja, o papado de Roma, escondeu isso das pessoas. Inventou uma mentira e as pessoas vivem na mentira, praticando todas essas coisas. Entende isso? Agora, abençoado, isso não se combate com policiamento intensivo.
Porque isso tem. Tem ou não? Tem. Ou armamento pesado. Isso já tem. Tem ou não tem? Tem. É míssil vai, míssil vem, bala vai, bala vem, os tomahawks, aqueles míssil direcionados, né? Que manda ele para um lugar, ele faz muitas curvas e atinge o lugar. Mas isso está mudando alguma coisa? Ou está destruindo a humanidade? Isso não se muda com isso, abençoado. Nem com uns bons colégios. Nem com boas escolas. Boas escolas não muda isso, porque dentro das melhores escolas, eles matam 10, 12 de uma vez só. É ou não é? Então o que seria importante? O remédio, abençoado, é uma mente divina ativa. Um sentimento de Cristo, um sentimento do Pai, um sentimento de Deus dentro de você. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Entende isso? Mas esse ensinamento não chega às pessoas e nem esse sentimento. Porque para esse sentimento ser ativado dentro das pessoas, é preciso ele aprender que os outros é ele mesmo. E que ele não faça nada por contenda, nem por vanglória, mas considerando os outros. Talvez até melhor que você. Eu tenho que dar uma palavra para fulano. Vai dar, você é melhor que eu. Mas é assim lá na denominação ou a briga por lugar? A guerra por lugar? Isso não se combate assim. O remédio é uma mente divina, é o ensinamento que eu ensino. Se você der tempo e estudar isso, ver esse vídeo, quantas vezes precisar, você vai ter esse sentimento dentro de você. E daí você vai amar as pessoas e odiar as práticas dela. Mas vai amá-las. Entende? Quando eu vejo pessoas se denominando que está no novo pacto, mas chamando as pessoas de bandido, de ladrão, está com nada. Não está com nada. Eu quero terminar lendo 2 versículos com vocês. Está em Colossenses 3, quero ler o versículo 5 e o versículo 10. Outra coisa, abençoado, eu não estou lendo segundo o que eu quero, estou lendo uma direção do que eu estou ensinando. É um ensinamento, tá? Também eu não vou ler a Bíblia inteira aqui, né? O meu tema é esse. A chamada igreja piorou o mundo 52.000 vezes por cento. Isso não é invenção minha, não. Vamos lá, vamos ler o versículo 5 de Colossenses 3. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena que está dentro de você. E como é que eu mato isso? Com estudo do verdadeiro evangelho, sabendo quem eu sou e combatendo a mente carnal, o desejo carnal, a língua de falar mal, porque tem pessoa que tem um cabelo que chega nos pés, tem um vestido que vai à rua, mas a língua vai no outro bairro. É aquele famoso, diz que quando morrer, ele vai no caixão e a língua vai num caminhão. Que a língua é maior que o corpo. Faça morrer. Isso é uma natureza diabólica, assassina. Faça morrer isso em você. Mas isso você não faz que nem quem faz fazendo jejum. Isso você faz com conhecimento de quem você é, agindo de maneira quem você é. Eu sou um Deus. Então eu vou viver amando as pessoas que são semelhantes a mim. Entende? É esse conhecimento. Isso é o remédio para mudar o mundo, para sarar o mundo. Que existe dentro de vocês. E o que é que existe? Que natureza é essa? Imoralidade sexual. Impureza. Paixões e desejos maus. E a ganância, que é uma idolatria. A guerra pelos tráficos é uma ganância? Querer tomar o lugar do outro aí, na denominação que você vai, é uma ganância?
É um desejo carnal, maligno, diabólico? Sim. Faça morrer toda essa natureza que está em você com conhecimento. Versículo 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado. Se revista. Se vista dessa roupagem santa, não na sua carne, não na aparência da carne, não com paletó. Não. Você é um santo, se vista disso, tome posse disso, se apodere disso. Eu quero te empoderar nesta manhã de domingo a ser assim, a ser o que você é, e não o que a sua carne é. Se revista do novo que está sendo renovado, em conhecimento, a imagem do seu Criador. Ele não criou você à imagem e à semelhança dele? Passou pelo aquele mundo todinho e chegou aqui onde você está, na vida eterna, no evangelho eterno, vivendo a eternidade. Você é a imagem do seu Criador. Se revista disso e abandone a natureza carnal e vá viver o que você é e o que você tem para ser feliz nesse mundo. Abençoados, eu acredito que eu tenha ajudado vocês. Acredito que eu posso ter te ajudado. E a gente se vê no outro vídeo, numa outra oportunidade a gente se encontra. Paz eterna para você que é um ser eterno.